Vamos falar da afirmação da Bitcoin no caos bancário. Temos também avisos de um colapso financeiro global. Voyager já não vai ser salva. Mais novidades sobre cripto em Hong Kong e na Rússia. E também vão ficar a saber, meus amigos, quais os 3 projetos mais ativos neste momento. Tudo isso e muito, muito mais no episódio 2 de Alex Crypto. Vamos lá! Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. É verdade, hoje temos um episódio carregadinho de notícias importantes, super interessantes, que eu recomendo que fiques a ver mesmo até ao final, porque quer no princípio, quer no meio, quer no fim, vou ter notícias que de certeza vão te interessar. Se é a primeira vez que me estás a ouvir, o meu nome é Alex Crypto, tens aqui um canal que te oferece todo o tipo de notícias relacionadas com o mundo cripto. Também temos dados on-chain, que fazemos uma análise completa, e também análise técnica. No canto inferior deste episódio podes ver um símbolozinho amarelo, que é onde podes carregar para subscrever o canal, e já agora agradeço a todos que coloquem um gosto, porque ajuda efetivamente o canal a crescer, bem como comentários são sempre bem-vindos. Vamos então começar, pessoal. E porquê é que a Bitcoin disparou, o que raio aconteceu, depois caiu logo a seguir, mas está tudo doido no mesmo dia, aquilo foi praticamente aqueles padrões super agressivos que limpa não sei quantas posições, e aquilo que nós podemos ver aqui pelo site Cripto Portugal. São parênteses, isto não é patrocínio a nada, ok? Mas este é português, eu tenho gostado muito da forma como o Cripto Portugal tem sido apresentado, tem um layout muito interessante, principalmente a página principal. Portanto, se gostas de notícias atualizadas, vai a este site. Mais uma vez, não é patrocinado, isto é apenas a minha opinião pessoal. Portanto, Bitcoin chega aos $30 mil, eliminando milhões em posições de shorts, mas logo a seguir aconteceu o oposto, ok? E aquilo que nós podemos ver no gráfico das longs e das shorts no dia de ontem, repara bem, de facto nós tivemos umas shorts muito agressivas, já não tínhamos desde o dia 14 de abril, e foram cerca de 129 milhões de dólares em shorts liquidadas. Logo a seguir tivemos um pumpzito em que lixou cerca de 189 milhões de longs. Portanto, estão a ver, foi para cima, foi para baixo, foi para arrebentar com toda a gente. Agora, o que é que pode ter potenciado essa subida e posterior queda de Bitcoin? E a notícia é evidentemente importante. Há mais um banco que já tinha passado por uma situação difícil, é verdade, já não é a primeira vez que falamos no First Republic Bank, que está numa situação muito crítica neste momento, porque o governo americano recusou resgatar o First Republic Bank. Portanto, eles propuseram levantar capital para aliviar a sua crise, e a oferta do banco inclui oferecer os títulos que possui ao governo dos Estados Unidos por um valor acima do mercado. No entanto, o governo disse não estamos dispostos a participar nas negociações. Além disso, as autoridades ligadas à administração do presidente Joe Biden revelaram que não há planos para resgatar o banco, ou seja, é para deixar cair, é para deixar morrer este banco, de certeza que vai ao charco. E agora, o que é muito interessante é ver o que é que aconteceu. Isto obviamente são as ações do banco, já tinham tido uma queda brutal em março, e depois tivemos então a queda nos últimos dias, aqui como nós podemos ver, bastante expressiva. Agora, o que é que nós podemos constatar? Como é que a Bitcoin reagiu a uma situação em que até vários padrões técnicos estavam a apontar mais para a queda do que para a subida? E aquilo que nós podemos ver, reparem, muito interessante o que é que a Bitcoin aqui fez. Teve um movimento claramente de subida na sua primeira queda, ok? Atenção que isto não foi só este banco, também houve outras situações, mas reparem, nos últimos 2 dias o que é que aconteceu a Bitcoin? Bitcoin reagiu positivamente, teve uma subida no seu preço, ao contrário que este First Republic Bank estava em queda, com claramente as pessoas a tentar retirar o dinheiro de lá. Isto, meus amigos, o que é que significa? Significa que Bitcoin é a segunda vez, pelo menos, que está a ser vista claramente como refúgio, como hedge, como proteção de capital. Foi esta a essência da Bitcoin, foi para isso é que ela nasceu, mas muitas dúvidas sempre surgiram. Há quem fale que Bitcoin é sempre um aplicativo, uma moeda, peço desculpa, em que é risk on, ou seja, claramente arriscada, mas aquilo que nós estamos a ver neste momento é o oposto. Estamos a ver Bitcoin a ser encarada como risk off. Isto é brutal. Se eu tivesse aqui umas luzinhas a pescar, ia dizer brutal, espetacular, vocês se calhar ficavam mais atentos, mas isto é mesmo assim, meus amigos. É muito importante ver quando há
no exato momento que há uma queda de um banco americano, o que é que acontece a Bitcoin? Bitcoin reage de uma forma muito positiva. Isto não é inocente, como obviamente vocês podem concordar. Além disso, os restantes mercados, nomeadamente o mercado tradicional, por exemplo, vamos ver aqui o SP500, fez exatamente o oposto. O SP500 caiu ao mesmo tempo que caiu o banco do First Republic. Portanto, o chamado decoupling ocorreu nesses últimos dias de crise. E é nestes momentos de crise que nós queremos ver este decoupling. Depois, quando as coisas estiveram minimamente normais e mais maturadas, o decoupling obviamente vai se consolidar. Mas para provar a tese, temos que passar por estes testes de stress, e nada melhor ver Bitcoin a subir, peço desculpa, em teste de stress. Se estivesse a cair, já toda a gente estava a dizer, afinal Bitcoin é só claramente um ativo especulativo, não funciona como reserva de valor. Nada disso, meus amigos. Aliás, o Coin Insider já mostrou exatamente uma notícia: Bitcoin e ouro sobem enquanto dólar e ações caem. Enquanto a Bitcoin desfruta de uma subida desde a notícia do crash do First Republic Bank, o ouro teve um aumento de 0,75%, ou seja, paridade ouro-Bitcoin. Ao mesmo tempo, o índice do dólar caiu 0,31% em relação à outra moeda global líder, e o mercado de ações também caiu, como o SP500 e o Nasdaq também, com 1,6% e mais 1,01% respectivamente. Portanto, efetivamente que são boas notícias para quem é, obviamente, defensor e quer a Bitcoin forte. Agora, o que é que pode ter levado à queda de Bitcoin? A primeira reação é que houve um tweet aqui por este canal DB, que vai buscar informação aqui a uma plataforma que se chama Arcan, em que basicamente disseram que o Mt. Gox e o governo americano estavam a descarregar Bitcoin no mercado. Nós já sabemos que o governo americano tem uma série de Bitcoin, é dos países do mundo que tem mais Bitcoin armazenado obviamente de operações que eles apreenderam essa Bitcoin, e também temos a situação de Mt. Gox, que obviamente que é uma plataforma que ficou, infelizmente ludibriou uma série de pessoas e as pessoas ficaram sem a sua BTC. Então essa devolução está a ocorrer. Então o que é que se disse? Foi exatamente isso, que poderia ter sido por esse motivo que a Bitcoin estava a cair. Porém, a Arcan veio esclarecer que não é bem assim. Reparem, o que é que eles dizem? Que destacando que a queda ocorreu, destacando a queda da Bitcoin, que ocorreu entre as 19, as 7 e 17 da tarde, peço desculpa, e 8 horas, e os alertas e o tweet subsequente foram enviados posteriormente às 8 e 7 e 8 e 8. Portanto, quando houve este alerta, foi posterior a esta queda. Evidentemente não são muitos minutos de diferença, portanto poderia haver uma inside information, não sei, já sou eu praticamente a especular, mas eles estão a tentar negar a situação. Houve esta informação ontem que poderia de facto justificar a queda. Agora fico efetivamente na dúvida se de facto foi devido a isso, ou então provavelmente até é capaz de ser mais provável ter sido apenas para limpar as longs que estavam no mercado, até porque o Bitcoin está numa zona de uma resistência muito, muito importante, como nós sabemos. Outra notícia e outro aspecto que está a acontecer muito importante esta semana. Já eu tinha dito na segunda-feira que era uma semana de notícias ao nível de resultados das grandes companhias a nível mundial. E já temos 3 resultados. Temos o Facebook, temos a Google e temos a Meta, e todos tiveram lucros acima das expectativas. Dona Facebook superou as expectativas com a crescer de 3%, ou que estava previsto. Alphabet, também gigante tecnologia, superou as previsões de ganhos e receita. E também temos aqui a Microsoft, que reporta lucro de 18,3 milhões de dólares no primeiro trimestre, alta de 9%. Amanhã, sexta-feira, vão sair os dados da Amazon. São sempre dados muito importantes, porque a Amazon normalmente significa encomendas. E se as encomendas estão em alta, significa que a economia está bem, ou pelo menos as pessoas estão confortáveis para gastar mais dinheiro. E como é que os mercados leram isso? Tendo em conta que daqui a 6 dias nós vamos ter uma nova decisão ao nível da subida ou descida ou manutenção das taxas de juros americano. Os mercados estão a apontar para uma subida de 0,25 pontos percentuais, portanto não mudou em nada. Portanto a expectativa é que provavelmente ainda há margem para subir um pouco mais as taxas de juros, apesar do stress que isto está a causar nos bancos, como nós já vimos com o First Republic Bank e outros que já caíram. Mas pronto, vamos ver o que é que vai acontecer daqui a 6 dias, vai ser muito interessante. A Presidente Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, comentou sobre a desdolarização, observando que o dólar americano se tornou a moeda internacional, a reserva global e a moeda de transação como o euro em segundo lugar.
Ela alertou que novos padrões comerciais podem ter ramificações para pagamentos e reservas internacionais da moeda. No entanto, Lagarde enfatizou que esses desenvolvimentos não apontam para uma perda iminente do domínio do dólar americano ou do euro, portanto até agora os dados não mostram mudanças substanciais no uso de moedas internacionais. Ou seja, ela está claramente a falar sobre a questão do BRICS, sobre a questão chinesa, também indiretamente sobre as criptomoedas, e ela mostra preocupação relativamente ao domínio do dólar e da hipotética desvalorização do dólar. Hipotética não, acho que é factual, mas ela para já põe água na fervura e diz que não, está tudo bem, está tudo tranquilo, acho que não há perigo nenhum neste momento do domínio do dólar ser afetado. Eu acho que ela está meramente por uma questão de aparência, porque nós estamos a ver mudanças muito significativas geopolíticas, económico-financeiras, que estão claramente a atacar o dólar, e acredito que o dólar irá continuar a desvalorizar nos próximos anos. Aliás, dentro de casa, a própria Hillary Clinton alerta sobre possível colapso financeiro mundial exatamente devido ao fracasso da sua moeda. O debate sobre o teto da dívida não é sobre autorizar novos gastos, é sobre o Congresso pagar as dívidas que contraiu. E esta notícia surge porquê? Porque a Câmara aprovou um aumento do limite de dívida de 1,5 trilhões de dólares e cortes de gastos. Ou seja, para os americanos não há teto, o que interessa, meus amigos, é continuarmos em frente, imprimimos dinheiro, a dívida que se lixe, a gente paga quando tiver que pagar, porque nós somos donos disto tudo, não é? Portanto, não há problema nenhum. Mentira. Hillary Clinton mostra claramente um dos motivos pelo qual poderá haver uma consequência muito gravosa, não só a nível dos Estados Unidos, mas também a nível mundial, porque estamos a falar da moeda dominadora ou dominante da economia mundial, e que ela diz bem, recusar-se a pagar seria como deixar de pagar a sua hipoteca, exceto com consequências globais. Devido ao papel central dos Estados Unidos e do dólar na economia internacional, a inadimplência das nossas dívidas podem desencadear um colapso financeiro mundial. Ao minar a credibilidade da América e a proeminência do dólar, a luta pelo teto de dívida favorece diretamente os seus principais rivais, que é o Xi Jinping da China e o Vladimir Putin da Rússia, ou seja, com o fortalecimento das suas economias, das suas moedas. Jogar com a teto da dívida põe em perigo a posição prominente do dólar na economia global e o poder que os Estados Unidos têm. Ela tem razão, meus amigos, e eu não sou nada democrata ou republicano, não tenho nada a ver com os senhores, mas ela tem razão no que está a dizer, e a Christine Lagarde devia ter sido mais prudente nas suas afirmações e não desvalorizar tanto aquilo que está a acontecer. Ok? Vamos então avançar. Preço de Bitcoin atinge novo recorde na Argentina. E porquê é que isto está a acontecer na Argentina? Porque eles estão a sofrer uma superinflação. O peso argentino caiu 99% em relação ao dólar. E obviamente que o dólar, se começa a entrar neste processo de superinflação, é por causa que houve aqueles comentários, aquela aposta que Bitcoin iria atingir 1 trilhão de dólares, mas o problema está exatamente aí. Superinflação, dívida contínua, dívida a aumentar, constante impressão de dinheiro, superinflação, mega inflação. O que é que acontece? Obviamente que vai fazer disparar o preço de Bitcoin e outros ativos, mas não quer dizer que na prática depois seja muito bom, porque depois a gente passa, em vez de comprar uma melancia por 5 euros, 5 dólares, peço desculpa, estamos a falar nos Estados Unidos, íamos comprar uma melancia por 50 dólares, ok? Portanto, obviamente que isto não é bom para ninguém. Outra notícia, e uma má notícia neste caso dos Estados Unidos, coitados dos americanos. Os americanos de facto estão com uma vida muito complicada. A Binance americana encerra acordo de aquisição da Voyager, que era um acordo de 1 bilhão de dólares. Portanto, eles já estiveram dentro, depois saltaram fora, depois entraram outra vez, depois o juiz disse que sim, o juiz disse que não, andavam ali para a frente e para trás, mas pelo visto acho que agora é de vez, e a Binance está a sair do acordo da Voyager, não vai adquirir a Voyager, e a empresa está a culpar o clima altamente hostil que existe nos Estados Unidos perante as criptomoedas, plataformas de criptomoedas, como é a Binance. Portanto, a Voyager o que é que vai fazer? Vai distribuir o seu dinheiro e criptomoedas pelos seus clientes por meio da sua própria plataforma. É o que eu digo, os americanos são os coitados, podiam ver agora recuperar o seu dinheiro, só vão recuperar uma parte, e além de todas as limitações que eles já têm em querer operar no mercado das criptomoedas, não o podem fazer, e muito se deve efetivamente a este ataque cerrado que está a ser feito nos Estados Unidos ao setor das criptomoedas.
Aliás, a Ripple também está a ponderar sair dos Estados Unidos devido à pressão regulatória e já tem destino. É ou o Japão, ou o Reino Unido, ou a Suíça, ou os Emirados Árabes, ou Singapura. E isto está a ser uma tendência, meus amigos. Portanto, eu acredito que se nada mudar, eu acho que nós vamos ver uma fuga de capital imenso nos Estados Unidos. E por causa que os republicanos estão tão chateados porque eles são... Melhor, os americanos são conhecidos pela inovação, pelo o sonho americano, todo esse blá blá blá, mas depois chega a hora H em que temos uma das maiores revoluções históricas, neste caso as criptomoedas, e eles simplesmente estão a chutar para canto e estão a criar dificuldades a toda a hora. Coinbase processa a SEC por não responder à petição de regulação emitida em 2022, portanto isto agora está um braço de ferro, ou a SEC processa a Coinbase, ou a Coinbase processa a SEC, agora estamos nisto. Portanto, depois de há um mês atrás a SEC processar a Coinbase devido à oferta de investimentos em staking e listagem de criptoativos, agora é a Coinbase que processa a SEC devido às incertezas do regulador e pede para que a SEC dê uma resposta clara a uma petição sobre a regulamentação de criptoativos. Pessoal, lembro agora, colocar um gosto, partilhar o comentário, partilhar este episódio, subscrever o canal, agradecer imenso, não custa nada, e já que eu demorei 3 horas a preparar isto, já agora é uma forma de vocês também agradecerem, se não se importarem. Republicanos do Comitê Financeiro da Câmara dos Estados Unidos procuram registros para mostrar a retirada, digamos assim, de investimento do setor bancário às criptomoedas. Portanto, é aquilo que eu disse há bocado, há uma parte americana, que é parte toda dos republicanos, estão muito chateados com isto tudo que está a acontecer, então 3 membros mandaram cartas praticamente a quem regula todo o setor financeiro americano, que é o FDIC, o Federal Reserve e a OCC, exatamente a pedir esclarecimentos sobre aquilo que está a acontecer e passo a citar, em conjunto as ações do Fed, FDIC e OCC não parecem ser uma reação a eventos recentes ou resultado de um desejo súbito de proteger as instituições financeiras de comportamento de risco, mas em vez disso sugerem uma estratégia coordenada para desbancar o ecossistema de ativos digitais nos Estados Unidos. Portanto, isto internamente também começa a ferver lá para aqueles lados. Vamos lá ver como é que isto vai terminar. Eu acho que isso só muda com as eleições e com uma alteração de poder. O problema é que depois temos o Donald Trump. Mas isto pronto, não quero falar sobre isso. Regulador de segurança de Hong Kong vai emitir diretrizes de licença de cripto em maio. Ou seja, de um lado do mundo temos aquele estrangulamento, do outro lado, na China, apesar de ser um país que estrangula, pelos vistos, Hong Kong tem rédea solta para fazer aquilo que bem entende. Portanto, as diretrizes recebidas vão fornecer suporte às plataformas de negociação de criptomoedas que vão poder oferecer serviços de negociação a investidores de varejo no dia 1 de junho. Obviamente, boas notícias. A Rússia, por outro lado, revela novo sistema de pagamento que permite o uso irrestrito de criptografia transfronteiriça. De acordo com as declarações publicadas pelo Ministro das Finanças russo, o Sr. Anton Siluanov, compartilhada pela agência de notícias russa, não haverá restrições ao uso de criptomoedas com este novo sistema de pagamento. A Siluanov afirmou que moedas digitais podem ser utilizadas em pagamentos internacionais. Esta é apenas a fase inicial nas discussões, mas o futuro vai ser claramente a sua CBDC, o rublo digital, e também, obviamente, piscou o olho à moeda chinesa, ao yuan digital, a CBDC chinesa e de outras moedas semelhantes. Meus amigos, o que é que nós podemos constatar aqui rapidamente? De um lado do mundo, os Estados Unidos estão a optar por um caminho de estrangulamento, vão ficar isolados, e enquanto os seus principais rivais estão claramente a aproveitar-se da situação, estão a ser muito mais inteligentes do que eles, e eu acho que é um erro crasso para os Estados Unidos, e estamos a falar de alguém que é ainda hoje a maior potência mundial. Não abram os olhinhos, não. Circle apresenta novo método para mover o USDC entre blockchains. Portanto, uma boa notícia. Eu gostei particularmente do que aqui está dito. Segundo aqui a Circle, é algo que é um processo mais rápido, mais seguro e mais barato que as pontes amplamente utilizadas na finança descentralizada. Aliás, estas pontes normalmente são as zonas onde há os hacks que costumam acontecer e levar as pessoas a perder muito dinheiro. Portanto, nós precisamos destas pontes claramente mais seguras, e isto é bom que a Circle consiga desenvolver algo que permita essa maior segurança. A tecnologia vai ser utilizada inicialmente para transferências do USDC entre as blockchains Ethereum e Avalanche, com mais blockchains sendo adicionadas no segundo semestre de 2023. E pelos Estados Unidos ainda, Banco de Investimento de Nova York diz que inverno cripto acabou. A sério? Oi!
Ninguém avisou? Não mandaram carta? Então é assim que me avisam? Pronto. Então, pelos vistos, o banco iniciou a cobertura da Coinbase, exchange da cripto dos Estados Unidos, que ainda lá está, atenção, que ainda lá está, mas poderá sair, é o que eles dizem, com uma classificação de buy, de compra, a dizer, meus amigos, comprem Coinbase. Porquê? Que a empresa deve beneficiar da crescente indústria de criptomoedas em todo o mundo. Portanto, para este banco, o setor de cripto vai subir e com isso Coinbase vai subir e então recomendaram compra à sua moeda da Coinbase. Avançando, é verdade, está on fire os NFTs na rede, na blockchain Bitcoin. Quase 200 mil satoshis não fungíveis foram minerados num único dia. Reparem, num único dia. Este gráfico é esclarecedor do pump enorme, da loucura enorme que está a acontecer com o Bitcoin. É aquilo que eu digo, isto só vai, na minha opinião, alimentar a rede Bitcoin, torná-la cada vez mais interessante e mais valiosa. A única questão é saber se vai ficar mais pesada, mas para isso também temos a Lightning Network que vai dar uma ajudinha, acredito eu. Gigante de investimentos Franklin Templeton, liga fundo de 270 milhões à rede Polygon. A rede Polygon tem ganho fortes clientes e parceiros nos últimos tempos. Tem sido claramente um dos melhores projetos ao nível de parcerias em bear market. Aqui a rede Polygon, que, não esquecer, está ligada à blockchain de Ethereum. Portanto, Franklin Templeton, um dos maiores gestores de ativos do mundo com 1,4 trilhões de dólares sob gestão, disse na quarta-feira que o seu on-chain US Government Money Fund agora é suportado na rede Polygon. Mas não foi só a Polygon que foi contemplada. Na segunda-feira, a Stellar, uma plataforma de código aberto para pagamentos em moeda, disse que o fundo Templeton está também disponível na sua rede. Portanto, boas notícias para Stellar, boas notícias para Polygon. E aqui está, meus amigos. Temos, em primeiro lugar, Polkadot, em segundo lugar, Kusama e em terceiro lugar, Cardano. São o top 3 ao nível de atividade dos programadores nos últimos 30 dias. Já aqui tinha falado que Polkadot está está em segundo lugar, logo a seguir a Ethereum. Tem sido algo incrível o desenvolvimento que Polkadot está a ter. Eu acho que falta é depois refletir todo esse potencial de desenvolvimento depois em dApps que efetivamente sejam importantes, boas e obviamente lucrativas, que depois pode valorizar o seu token. Pelo menos é isso que nós todos queremos se somos investidores em Polkadot. Kusama é a irmã gêmea, digamos assim, a irmã de testes de Polkadot, e Cardano acho que ninguém ouve falar, não? Acho que não. Cardano é apenas a plataforma, o token, a blockchain que tem mais fãs, acho eu, mais vincados, acho que é a Cardano. Portanto, fica aqui a informação. Por fim, Apple remove white paper de Bitcoin em nova atualização do seu Mac. Mas porquê? Estava tão bem, porquê é que vocês fizeram isso? Pronto, agora fora brincadeiras, percebes perfeitamente. Uma coisa saiu à primeira, sair à segunda, já ia ligar a empresa da Apple claramente a algo que, pronto, ainda estamos a falar de uma moeda que não é regulada, não é? Não deixa de ser algo estranho, e a Apple não deixa de ser uma empresa cotada em bolsa e obviamente que tem que também ser cumprir determinados parâmetros legais. Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio, foi com muito gosto que os fiz. Já sabem colocar um gosto, partilhar, comentar, é sempre importante as vossas opiniões. Beijinhos e abraços e vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.